Certa vez, Carlinhos Cordel decidiu entoar todo seu amor pelo Nordeste. E ele disse assim: vou falar do meu lugar, terra de cabra da peste, terra de homem valente, do sertão e do agreste. Terra do mandacaru, do nosso maracatu, meu lugar é o Nordeste. Meu Nordeste tem riquezas, só encontradas aqui. Sua música, sua dança, sua gente que sorri. Nosso povo tem bravura, tem tradição, tem cultura, da Bahia ao Piauí. Essa terra é muito boa, dela ninguém me separa. Tem tudo para se viver, uma culinária rara, uma beleza campestre. Só deixo o meu Nordeste no último pau de arara. Agora vamos adentrar o Nordeste, onde tem Caruaru, município brasileiro do estado de Pernambuco, com a população de pouco mais de 350 mil habitantes, sendo a mais populosa cidade do interior pernambucano e a terceira mais populosa do interior nordestino. O município localiza-se a cerca de 130 quilômetros da capital do estado e destaca-se por abrigar a famosa Feira de Caruaru, uma das maiores feiras ao ar livre do mundo, tombada como patrimônio imaterial do país pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Em Caruaru, no dia 5 de fevereiro de 2014, foi aprovado o curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, funcionando de maneira provisória no polo comercial. No âmbito do curso de Medicina do Centro Acadêmico do Agreste, as práticas interdisciplinares de integração ensino, serviço e comunidade, chamadas de PIESC, colocam-se desde os momentos iniciais do curso como eixo estruturador das práticas a serem desenvolvidas pelos estudantes no decorrer de seu processo formativo. Para o primeiro ano, a proposta do PIESC é avançar na direção da formação de vínculos com os indivíduos, suas famílias e suas comunidades, contribuindo desde o início para ampliar o núcleo do saber e do agir médico, historicamente centrado no aprendizado da clínica. Para isso, não basta apenas garantir a inserção do estudante na rede de serviços de saúde para a prática de estágio, mas, fundamentalmente, garantir que essa inserção seja permeada por uma reflexão crítica do processo de saúde e doença e seus determinantes, como também sobre as questões que estruturam o sistema de saúde no qual estarão colocados. Foi baseado nesse objetivo do PIESC que nós, alunos do primeiro ano do curso médico, estabelecemos vínculos com as famílias atendidas pela Unidade de Saúde Escola Dr. Antônio Vieira durante todo o primeiro semestre de 2018. A partir desse vínculo, desenvolveu-se um cuidado e um olhar holístico para o paciente, que passa a ser visto então em sua totalidade. Apesar do vínculo estabelecido a partir da ida ao território, o olhar voltado para a unidade também é de grande importância, uma vez que são as unidades básicas de saúde da família a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. A Unidade de Saúde Escola Dr. Antônio Vieira está localizada no bairro de Salgado, bairro que é composto por aproximadamente 15% da população de Caruaru. É um local majoritariamente habitado por costureiras e costureiros de vestuário e faz parte de um aglomerado mais amplo de confecções e fabricos da cidade. O nome do local surgiu a partir da existência de um riacho que possuía água salgada e não servia para consumo dos primeiros habitantes, e esse riacho hoje é um canal que corta o bairro. A unidade de saúde, por sua vez, é a primeira unidade a materializar uma ação interdisciplinar e interinstitucional no município de Caruaru, na qual os alunos de graduação de todos os cursos de saúde da ACES Unita e da graduação de medicina da UFPE passaram a ter um cenário de prática real e ao mesmo tempo ideal. Ou seja, mesmo com toda a singularidade do Salgado, as instituições e o bairro passam a exercer e se beneficiar de ações conjuntas permanentemente realizadas por residentes, alunos de graduação de ambas as instituições, supervisores de estágio e tutores, que são assim capazes de criar um ambiente fraterno e engajado de melhoria na qualidade de vida da população. A partir dos conhecimentos sobre o território e as pessoas que nele habitam, adquiridos durante o percurso do PIESC-1 e ancorados nos pilares que dão sustentação a todo o processo de ensino-aprendizagem do curso, fomos desafiados a contribuir de maneira mais efetiva com a promoção da saúde através de um projeto de intervenção. Partindo disso e da convivência do PIESC, percebemos a dificuldade de informação acerca da população que frequenta a unidade de saúde escola Dr. Antônio Vieira. E essa ideia nos levou ao objetivo principal do nosso projeto, que foi sistematizar o perfil epidemiológico dos usuários da unidade, a fim de que se possa oferecer um sistema de saúde mais eficiente. E traçamos também a meta de avaliar como o conhecimento acerca dessa população interfere no processo de trabalho da equipe de saúde.
Então, Pedro, a ausência de dados sobre o perfil de usuários na unidade influi na organização, na sua opinião, na estrutura de organização da unidade? Sim, na minha opinião, influencia diretamente, já que a gente precisa trabalhar com a nossa população. É preciso saber a quantidade de diabetes, hipertensão, para marcarmos a quantidade adequada de número de consulta. Também influencia na parte da farmácia, com a maior demanda de dispensação de medicações. Tendo em vista nosso objetivo, durante os meses de outubro e novembro, entrevistamos diversas pessoas na unidade, procurando saber sobre seus antecedentes pessoais, hábitos de vida, incluindo alimentação e prática de exercícios, bem como sobre as principais doenças que possuem e como estão cuidando delas. Além disso, conversamos com os profissionais da unidade, procurando entender como o funcionamento do local pode afetar na conduta em relação aos usuários. Já na elaboração do projeto, traçamos como objetivos o estabelecimento de um perfil epidemiológico dos usuários assistidos na unidade, bem como inferir a partir dos dados coletados se a população-alvo frequenta os dias temáticos e se esta encontra-se satisfeita com o trabalho que vem sendo desenvolvido, principalmente nos grupos de hiperdia e saúde mental. Ao fim das entrevistas e coleta de dados, pudemos conhecer um pouco sobre 191 famílias atendidas pela unidade. A partir disso, percebemos que o público que procura o serviço é predominantemente feminino e está na faixa etária dos 45 aos 60 anos. Além disso, 49% das pessoas se autodeclaram pardas, estando inseridas no grupo de baixa renda, sendo algumas delas dependentes de auxílios governamentais ou desempregadas. Sobre seus hábitos alimentares, muitas famílias relataram que não seguiam nenhuma dieta alimentar, cerca de 62% delas. O óleo de soja e o açúcar branco são os queridinhos de suas mesas no dia a dia, e podemos inferir que a opção por esses alimentos deve-se ao seu baixo preço, uma vez que produtos dietéticos ou com ingredientes considerados mais saudáveis são mais caros, como relatado por muitas famílias. Já sobre o sal, considerado uma restrição para muitos hipertensos, os entrevistados dizem que seu consumo é pouco no dia a dia, cerca de 61% deles, podendo ser indicativo de que a educação em saúde alimentar está produzindo efeitos positivos para esse grupo. Um dado muito relevante que nos chamou a atenção foi do consumo de bebida alcoólica e cigarros. 80% dos entrevistados disseram não fazer uso de álcool e 90% disseram que não fumam. Apesar do número de fumantes apresentar queda crescente no Brasil nos últimos anos, o número de não fumantes nos surpreendeu e nos fez questionar quais fatores estariam associados a esse resultado. E chegamos à ideia de que a religião pode ter forte influência na população atendida pela unidade, pois muitos entrevistados comentaram a respeito, como também frequentes campanhas midiáticas que falam sobre os malefícios à saúde que este hábito pode trazer. Quando perguntamos às famílias sobre práticas de exercícios físicos, cerca de 66% delas relataram não praticar. Mas, dentre aquelas que se exercitam, a frequência está entre uma vez a mais de 3 vezes por semana, fazendo caminhadas, indo para a academia ou para o Pilates na praça do bairro. Quando questionados sobre terem doenças crônicas não transmissíveis, dentre outras, cerca de 58% dos entrevistados responderam sim. E destes, mais de 62% são hipertensos, 23% diabéticos e 13% se encaixam na categoria de saúde mental. 80% deles disseram estar sob algum tratamento. Os dias de atendimento especial, na sua opinião, conseguem atender as demandas da unidade ou existem algumas melhorias que podem ser feitas? Eu acredito que a partir de agora vai tender a melhorar, já que éramos 2 médicos. Até muito tempo foi apenas 1, agora nós estamos com 3, conseguimos então aumentar bastante a quantidade de pacientes a ser atendido, melhorando assim a demanda, né? O atendimento da demanda que antes estava muito reclamando bastante desse aspecto. O número de pessoas que disseram apresentar problemas de saúde mental, como depressão, esquizofrenia, síndrome do pânico, entre outras doenças, foi baixo na pesquisa, cerca de 13%, se compararmos com o dia a dia da unidade. Durante o primeiro semestre de 2018, territorializamos e foi justamente o grande número de pacientes com problemas mentais que nos chamou a atenção. Percebemos com este número inconclusivo que, apesar de todos os avanços na saúde e na própria educação em saúde, muitos assuntos ainda são considerados tabus e este é um deles. Ainda existe preconceito e muitos não se sentem confortáveis para falar sobre, o
que reforça a necessidade ainda de promover grupos e conversas com o público em geral sobre a saúde mental da população. A partir desses dados, não podemos concluir que o Dia de Saúde Mental é ou não necessário, mas deles a uma certeza chegamos. O tema saúde mental deve ser ampliado e discutido, e as pessoas precisam expor sua opinião sobre o assunto. Oi, boa tarde, meu nome é Fátima, participo daqui do grupo da saúde mental. Depois que mudou para se tornar escola, para a gente ficou muito bom. Bom, da minha casa se trata eu, minha filha, minhas 2 sobrinhas. Então, assim, aqui para a comunidade enriqueceu bastante no termo de saúde. A gente depende muito dos médicos e os médicos nos ajudam bastante, principalmente na saúde mental. A gente tem o apoio deles, a gente tem um grupo e, assim, a gente, quando chega aqui, a gente escuta tanta conversa, tanta história, tanta coisas que a gente acha que o nosso problema é o maior, mas não é. Querendo ou não, é o menor. Porque tem pessoas que nem têm apoio e quando chega aqui agora está encontrando. Então para a gente está sendo ótimo, está ajudando a família, não está ajudando só um paciente, está ajudando a família inteira. Então a gente agora já sabe que quando tiver um problema na família, a gente pode trazer para aqui, que vai ser cuidado e não vai ser cuidado só como paciente, vai ser cuidado como família. A gente encontra apoio, a gente tem um médico que ele se preocupa, que ele encaminha se caso a gente precisar de ir para um outro local de atendimento. Então, assim, para mim aqui está sendo ótimo e tenho certeza que para todo mundo. Ao serem perguntados se encontram os medicamentos que precisam na própria unidade, cerca de 48% deles disseram que sim, enquanto 23% disseram que somente algumas vezes. E quando isso ocorre, eles têm que se deslocar para outras farmácias, as chamadas farmácias populares, que são conveniadas ao governo e que entregam o medicamento de forma gratuita. Já em outros momentos, eles precisam comprar os medicamentos. Todos os dados que encontramos não são absolutos, são dados baseados em entrevistas feitas com 191 famílias, das 1.721 cadastradas na Unidade de Saúde Escola Dr. Antônio Vieira. O objetivo do grupo, ao traçar o perfil do público frequentador, foi deixar claro quem frequenta a unidade e à procura de quê, quais as queixas e os elogios feitos por essas pessoas e o que a unidade pode fazer para tornar o trabalho da equipe ainda melhor. Fazendo um comparativo com o estudo base usado no nosso projeto de intervenção, intitulado Avaliação Epidemiológica de Pacientes Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial, de Leal e outros autores, 2018, vimos que o público frequentador da Unidade de Saúde da Família Anita Ferraz de Teresina, Piauí, analisada no estudo, também é predominantemente feminino e hipertenso. Apesar do nosso espanto quanto aos dados de consumo de bebida alcoólica e uso de cigarros, esse estudo também mostrou resultados parecidos, com 80% dos usuários negando o consumo de bebida alcoólica e 83,5% não fazendo uso de cigarros. Em contrapartida, com relação à disponibilidade do medicamento na unidade de saúde avaliada no Piauí, o estudo em Teresina aponta que a medicação se encontra disponível em 75% das situações, enquanto na nossa pesquisa mostra que apenas 48% dos usuários que precisam de medicamentos conseguem encontrar na unidade Dr. Antônio Vieira. Outro comparativo importante de ser ressaltado é que o consumo de açúcar branco nas duas populações estudadas é bem parecido, com números na faixa dos 60%. Já sobre o consumo de sal, observamos uma diferença entre os dois estudos. Enquanto nossa população consome predominantemente pouco sal, as famílias do estudo base relatam um consumo mediano de sal, por volta de 76% delas. Ao final do trabalho, nossa proposta, além da apresentação dos dados das famílias estudadas na unidade do Dr. Antônio Vieira, é sugerir um maior incentivo às ações de educação em saúde com a participação de todos os profissionais da unidade, como médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde. Nessa perspectiva, sugerimos também que essas atividades de educação tenham tanto a importância quanto as demais atividades desenvolvidas, como a renovação de receita, tendo em vista que muitos pacientes têm se queixado deste parecer ser o único objetivo dos grupos de hiperdia e saúde mental. Conscientizar a população sobre determinada doença e sobre o hábito de vida relacionado a ela é tão importante quanto a terapia medicamentosa, e a associação entre ambas traz inúmeros benefícios ao paciente. Por esses motivos e tantos outros, deixamos nossa contribuição para a unidade e seus usuários com a reflexão de que a arte do cuidar
está sempre se renovando em prol do bem-estar do ser humano como um todo. Say